Tiago era um homem que havia construído um império a partir do nada. Aos 35 anos, ele era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, com filiais em várias cidades e uma fortuna que o colocava entre os mais ricos do país. Mas toda essa riqueza vinha com um preço alto, dias intermináveis de reuniões, viagens e decisões que o deixavam exausto. Naquela tarde quente de sexta-feira, ele dirigiu de volta para sua mansão em um bairro nobre de São Paulo, sentindo o peso do cansaço nos ombros. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de laranja, e tudo o que Tiago queria era um banho quente, um jantar solitário e uma noite de sono sem interrupções. Ele estacionou o carro de luxo na garagem e pegou sua pasta de couro, repleta de documentos que ainda precisaria revisar. Ao entrar pela porta da frente, esperava o silêncio habitual de sua casa enorme, onde ecoavam apenas os passos dos empregados. Mas o que ele encontrou foi completamente diferente. Da sala de estar vinham risadas infantis e o som suave de um violão. Tiago parou na entrada, confuso, tentando processar a cena à sua frente. Duas crianças dançavam animadamente no tapete persa caro, girando e pulando como se estivessem em uma festa particular. Uma era sua filha Sofia, de 5 anos, com seu vestido branco de renda importada, os cabelos loiros soltos e um sorriso radiante no rosto. A outra era um menino que ele nunca havia visto, vestindo um macacão desgasto, mais limpo, e uma camiseta bege simples. No sofá, Juliana, a faxineira que trabalhava em sua casa há quase 1 ano, tocava violão com habilidade surpreendente. Ela ainda usava o uniforme preto e branco, mas seus dedos dedilhavam as cordas com uma delicadeza que produzia uma melodia suave e envolvente. Ao fundo, encostado na estante de madeira escura, estava Vitor, seu motorista e homem de confiança, observando tudo com um ar tranquilo, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Tiago sentiu um incômodo crescer no peito. Ninguém havia notado sua chegada. Ele havia saído de manhã cedo, deixando a casa em silêncio absoluto, e agora retornava para aquilo? A pasta escorregou de sua mão, caindo no chão de madeira com um baque seco. O som finalmente chamou a atenção de todos. Sofia parou de dançar imediatamente, seus olhos azuis se iluminando ao vê-lo. Papai, papai, você chegou, gritou ela, correndo em sua direção com os braços abertos. Tiago se abaixou instintivamente, recebendo-a em um abraço apertado, sentindo o cheiro doce de shampoo infantil em seus cabelos. Enquanto isso, o menino ficou parado no meio da sala, com uma expressão assustada, como se tivesse sido pego em uma travessura grave. Juliana largou o violão no sofá e se levantou rapidamente, o rosto corando de vergonha. Suas mãos tremiam enquanto alisava o uniforme. Senhor Tiago, eu não esperava que o senhor voltasse tão cedo. Desculpe, eu só estava. Começou ela, mas Tiago ergueu a mão, pedindo silêncio. Ele não queria desculpas, queria entender o que diabos estava acontecendo em sua própria casa. Sofia apertou o rosto contra o pescoço dele e sussurrou, pai, o Davi é meu amigo. Ele veio brincar comigo hoje porque eu estava sozinha de novo. Essas palavras atingiram Tiago como um soco no estômago. Ele sabia que Sofia passava a maior parte do tempo sozinha naquela mansão gigantesca, com apenas os empregados como companhia. Desde que a mãe dela havia abandonado os 2 há 3 anos, deixando apenas uma carta fria dizendo que não nascerá para ser mãe e concedendo a guarda total a Tiago, ele havia mergulhado no trabalho para sustentar o império e dar à filha uma vida confortável. Mas conforto não era companhia, e agora ele via o preço disso nos olhos da menina. Olhando para o menino, Davi, Tiago notou que ele tinha a mesma idade de Sofia, cerca de 5 anos, e seus olhos castanhos estavam cheios de medo. O contraste entre o macacão simples dele e o vestido luxuoso de Sofia era gritante, mas momentos antes eles dançavam sem se importar com isso. Juliana deu um passo à frente, ainda tremendo. Senhor, eu posso explicar. O Davi é meu filho e eu não tinha com quem deixá-lo hoje. A mulher que cuida dele ficou doente, e eu não podia faltar porque o senhor pediu para limpar a casa toda antes do jantar de amanhã. Prometi que ele ficaria quieto no quarto dos fundos, mas Sofia ouviu e pediu para brincar com ele. E eu? Sua voz falhou, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos.
Tiago percebeu que ela esperava ser demitida ali mesmo, na frente do filho. Vitor se aproximou devagar e colocou a mão no ombro dela, protetor. Patrão, a Juliana é uma excelente funcionária e nunca fez nada errado aqui. Eu garanto que isso não vai se repetir. Mas Tiago mal ouvia. Sua mente processava o fato de que Juliana, que trabalhava 6 dias por semana limpando, cozinhando e organizando tudo, tinha um filho e ele nunca soubera. Nunca perguntara sobre sua vida pessoal. Uma pontada de vergonha o invadiu. Sofia se soltou de seus braços e correu até Davi, pegando sua mão. Papai, o Davi não pode ir embora. Ele é meu melhor amigo. A gente estava dançando, e a Juliana toca violão tão bonito. Ela disse que vai me ensinar também. O Davi conta histórias engraçadas, e eu não quero ficar sozinha de novo. Sua voz era suplicante, e nos olhos dela Tiago viu uma alegria genuína que não via há meses. Davi permanecia calado, mas segurava a mão de Sofia, olhando para a mãe com preocupação, como se quisesse protegê-la. Juliana limpou as lágrimas com as costas da mão. Davi, vem aqui. A gente vai embora agora e não vai mais incomodar o senhor Tiago. Mas antes que o menino se movesse, Tiago ergueu a mão novamente. Espera. O silêncio caiu sobre a sala, todos esperando sua decisão. Ele não sabia exatamente o que diria, mas as palavras saíram. Quanto tempo você trabalha aqui, Juliana? Ela piscou, confusa. 9 meses, senhor. Ele assentiu. E em todo esse tempo, eu alguma vez perguntei sobre sua vida ou sua família? Ela balançou a cabeça negativamente, e o peso daquela resposta o acertou em cheio. Tiago sempre mantivera a distância profissional, acreditando que isso mantinha as coisas eficientes. Mas agora havia o erro nisso. Onde está o pai do menino? Perguntou ele. Juliana empalideceu e olhou para o chão. Ele nos deixou quando eu estava grávida de 4 meses e nunca mais voltou. A história ecoava a de Tiago, só que invertida. Ele sabia o peso de criar um filho sozinho, a solidão que acompanhava. Sofia puxou a mão de Davi. Papai, ele pode ficar para o jantar? Eu prometo comer todos os legumes se você deixar. Normalmente, Tiago diria não, mantendo os limites rígidos. Mas vendo a filha sorrir assim, o menino assustado, Juliana à beira do colapso, ele sentiu necessidade de mudar. Juliana, quanto você ganha por mês? Ela olhou assustada. 2.000 reais, senhor. Tiago fez contas mentais, aluguel, comida, escola, transporte em uma cidade cara como São Paulo. Impossível sobreviver dignamente. A partir de amanhã, você vai ganhar 4.000. Os olhos dela se arregalaram. Senhor, eu não posso aceitar. Eu não fiz nada para merecer. Ele a interrompeu. Você faz muito mais do que deveria, e eu devia ter percebido antes. Virando-se para Davi, você sabe jogar futebol? O menino falou pela primeira vez, tímido, um pouquinho, senhor. Tiago sorriu levemente. Sofia tem uma bola no jardim que nunca usa. Vocês dois podem brincar um pouco antes do jantar. Sofia gritou de alegria, puxando Davi para fora, deixando os adultos sozinhos. Juliana chorava agora, lágrimas escorrendo sem controle. Tiago se aproximou. Você não precisa agradecer, e não precisa ter medo de perder o emprego. Você é a melhor funcionária que já tive. Sinto muito por nunca ter perguntado sobre você. Ela soluçou. Senhor Tiago, o senhor não sabe o que isso significa para mim e pro Davi. A gente estava passando por um momento difícil. O aluguel atrasado, a escola cobrando. Sua voz falhou. Vitor a confortou com uma mão nas costas. Tiago perguntou, você tem onde morar? Ela sentiu, ainda chorando. Alugo um quarto numa pensão, mas o dono quer aumentar o valor. Ele tomou uma decisão impulsiva, mas que parecia certa. Tem uma casa nos fundos da propriedade, vazia há 2 anos. Você e Davi podem morar lá sem pagar aluguel, e você continua trabalhando aqui. Juliana balançou a cabeça. Não, senhor, é demais.
Mas ele insistiu, não é. É o mínimo. Além disso, Sofia precisa de companhia, e Davi parece um bom menino. Todos saímos ganhando. Juliana olhou com gratidão misturada a descrença, e algo no peito de Tiago se mexeu. Vitor ofereceu ajuda para arrumar a casa. Tiago saiu da sala e foi até a janela, vendo Sofia e Davi correndo atrás da bola no jardim, rindo como irmãos. Aquela visão o acalmou. Ele havia privado Sofia de companhia sem perceber, e agora via o erro. Nos dias seguintes, a casa nos fundos foi reformada com móveis novos e pintura fresca. Juliana e Davi se mudaram em um sábado ensolarado, com poucas malas e caixas. Tiago observou de longe, notando como eles tinham pouco, mas Juliana sorria constantemente. Aquilo o fez refletir sobre privilégio e desigualdade. Sofia estava eufórica, ajudando Davi a desempacotar e mostrando a propriedade. Tiago viu a filha se tornando mais comunicativa e animada. Juliana começou a chegar mais cedo e sair mais tarde, cantando enquanto trabalhava, com uma leveza nova. Tiago passou a notá-la mais, gostando de vê-la feliz. Uma noite, trabalhando até tarde, ouviu barulho na cozinha. Desceu e encontrou Juliana preparando um bolo com Sofia e Davi, as crianças cobertas de farinha, rindo. Ele parou na porta, sentindo inveja daquela cena doméstica simples. Papai, vem fazer bolo com a gente, gritou Sofia. Juliana sorriu. Venha, senhor Tiago, tem espaço para mais um. Ele tirou o paletó, arregaçou as mangas e se juntou a eles. Davi o ensinou a quebrar ovos, Sofia riu de seus erros, e Juliana guiou sua mão. Seus dedos se tocaram, e um choque elétrico passou entre eles. Olharam-se por um segundo longo demais, antes de ela corar e desviar o olhar. O bolo saiu torto e queimado nas bordas, mas eles comeram juntos na mesa da cozinha, rindo. Tiago não se lembrava de se sentir tão leve. Papai, você acha que a Juliana pode jantar com a gente sempre? Perguntou Sofia com a boca cheia. Juliana começou a protestar, mas Tiago interrompeu. Seria ótimo. Essa casa é grande demais para ficar vazia, e vocês fazem parte dela agora. Juliana chorou lágrimas de felicidade. Os jantares viraram rotina, e Tiago saiu mais cedo do trabalho para estar presente. Descobriu que Juliana era ótima cozinheira, contadora de histórias e tinha opiniões fortes sobre política e educação. Ele ansiava por vê-la sorrir. Davi se abriu mais, chamando-o de tio Tiago. Tiago se apegou ao menino como a um filho. Uma tarde de domingo, levou todos ao parque, alugando bicicletas e comprando sorvete. Assistindo as crianças brincarem, conversou com Juliana sobre sonhos e medos. Contou sobre a ex-esposa, a solidão, o medo de não ser bom pai. Ela ouviu sem julgamento, colocando a mão sobre a dele. Um choque o percorreu, ele estava se apaixonando. Senhor Tiago, posso te fazer uma pergunta, disse ela. Ele assentiu. Por que você nunca se casou de novo? Ele respirou fundo. Achei que não merecia ser feliz. Falhei no casamento, foquei no trabalho. Ela respondeu, você merece ser feliz, alguém que te ame por quem você é. Aquelas palavras o tocaram. Ele disse, você também merece, Juliana. Alguém que veja o quanto você é especial. Ela corou, e eles ficaram sentados, assistindo as crianças. Meses passaram, a casa cheia de risos. Tiago trabalhava menos, ansiando pela família improvável. Notou Juliano olhando de forma especial, demorando perto dele. Nenhum falava sobre o sentimento mútuo, temendo estragar tudo. Uma noite na varanda, tomando vinho, Tiago disse, Juliana, preciso te dizer uma coisa. Ela olhou expectante. Você mudou minha vida. Trouxe alegria, fez Sofia feliz, me tirou do piloto automático. Ele parou, palavras pesadas. Juliana tocou seu rosto, eu também sinto isso, Tiago. Mas tenho medo, você é meu patrão. Ele segurou sua mão. Não me importo com o que digam. Quero você como companheira, parceira. Tem certeza? Sussurrou ela. Nunca tive tanta.
Ele se inclinou, e eles se beijaram suave e lentamente. Ao se separarem, ela chorava e sorria. Vamos fazer isso funcionar, prometeu ele. Contaram às crianças no dia seguinte. Sofia pulou de alegria, eu sempre soube. Davi abraçou Tiago, obrigado por cuidar da minha mãe. Vitor aprovou, já era hora. Semanas viraram meses, relação sólida baseada em respeito. Tiago a levou a lugares bonitos, apresentou a amigos. Houve julgamentos sobre classes, mas ele ignorava, sabia o amor era real. Sofia e Davi viraram inseparáveis, estudando juntos. Uma noite, Tiago levou Juliana a um restaurante elegante. Segurou sua mão, quero passar a vida com você, construir uma família. Tirou um anel, casa comigo. Lágrimas caíram, sim, eu caso. O casamento foi simples no jardim, com amigos e família. Votos emocionantes, Juliana prometeu fazê-lo feliz. Tiago, cuidar dela e Davi para sempre. Após o casamento, mudaram para a casa principal. Juliana estudou administração, Tiago apoiou. Davi o chamou de pai, e Tiago o adotou oficialmente. Sofia estava feliz com a família. Uma tarde no jardim, Juliana disse, você está feliz? Ele, estou completo, graças a você. Anos passaram, Sofia e Davi com 10 anos. Juliana trabalhava na empresa, implementando mudanças como salários melhores e bolsas de estudo. Você está me olhando dormir de novo? Murmurou Juliana uma manhã. Tiago sorriu, pensando na sorte que tenho. Crianças brigavam na cozinha, panquecas de sábado, tradição. Vitor trouxe morangos. Café barulhento. À tarde, churrasco com amigos e família de Juliana. Juliana puxou Tiago para o escritório, estou grávida. Felicidade explodiu, vamos ter um bebê. Contaram as crianças, que pularam de alegria. Gravidez passou rápido. Juliana continuou trabalhando até o 7º mês. Uma noite, bolsa estourou. Hospital, 6 horas de parto. É um menino, disse a médica. Miguel, decidiram. Crianças encantadas. Meses cansativos, mas felizes. Miguel cresceu, casa cheia de barulho bom. Aos 12 anos de Sofia, bullying na escola, Juliana não é sua mãe de verdade. Tiago consolou, família é amor, não sangue. Juliana, te carrego no coração. Vínculo fortaleceu. Aos 13 de Davi, pai biológico apareceu. Encontro tenso, Davi, já tenho um pai. Abraçou Tiago, obrigado por ser meu pai de verdade.